A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Palavra que é poderosa para transformar corações, para curar, para restaurar, para conduzir, determinar, salvar, libertar. Infinitas são as características e as aptidões que a palavra de Deus, que é o próprio Logos de Deus, o Senhor Jesus, pode nos beneficiar. Muitos são os seus benefícios para conosco. E vamos colocar mais um tijolinho nessa construção. Como que está o seu coração? Então que ele possa vir falar conosco e se fazer presente, confortando, trazendo ânimo e instrução. O texto hoje para a nossa breve conversa encontra-se na Epístola de Paulo. Quero ler com vocês o capítulo 6 de Romanos, versículo 15, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim: Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Pode ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado, se tornaram escravos da justiça. Glória a Deus. Paulo está pregando e instruindo justamente os romanos que passavam por um momento muito difícil, visto que eles não tinham um acompanhamento efetivo, vamos falar de Paulo, até diante as circunstâncias. Paulo ficava para lá e para cá e não se viajava com a rapidez que se viaja hoje. Isso facilitou a infiltração dos falsos profetas e automaticamente o falso ensino sobre o Evangelho de Cristo. A igreja de Roma era massacrada com isso e com a perseguição. E Paulo escreveu essa carta, que é considerada a magnífica carta, justamente para evitar. Do capítulo 5 ao capítulo 8, mostra a nossa diferença de antes do batismo e depois do batismo, o nosso processo da antiga para a nova realidade. E eu quero trazer para nós hoje, no dia de hoje, esses versículos com muito amor no coração. Começa falando assim, ó: Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Irmãos, e Paulo deixa bem claro que quem nos libertou, que éramos escravos da lei, que nos conduziam ao pecado pela força da lei, foi justamente a graça. A graça nos libertou, irmão, a maravilhosa graça de Deus, que é um favor imerecido, que é um favor gratuito, não pagamos nada. A graça, como ela própria fala, é de graça, totalmente gratuita. Então, irmão, o que Paulo está trazendo para nós, justamente quando ele fala claro que não, é para nós usarmos a graça, para usar a liberdade conquistada pela cruz de Cristo, para nós reconstruirmos a nossa vida. Justamente a força da lei é a condenação e a culpa que ela imputa sobre nós. Podemos até mesmo ser presos ao transgredir uma lei. E aqui, logicamente, ele está falando da lei de Moisés, que era a lei de Deus, e ali haveria casos de apedrejamentos, entre outros mais. Mas o que Paulo está trazendo para nós é que nós não devemos usar a liberdade para voltar justamente aquilo que nos conduziu à prisão, ou seja, o pecado, irmão. E é algo muito sério. Eu quero ler com vocês Ageu capítulo 1 do versículo 2 ao 4, porque é justamente para isso que a graça de Deus serve. Os israelitas, eles passaram por esse momento durante o período do exílio babilônico. Devido à sua apostasia, Deus trouxe um julgamento. Levaram eles cativos por 70 anos. E depois dos 70 anos, Deus trouxe de novo, que foi uma graça derramada. Para quê? Para que eles pudessem reconstruir e olhar para Deus, acima de tudo. E como a graça de Deus era benéfica. Naquele momento, Ageu estava pregando para uma nação desanimada, porque quando nós olhamos para a nossa realidade, justamente depois do que vem, a devastação do pecado, era mais ou menos o que eles enfrentavam.
uma nação totalmente em ruínas, uma nação totalmente despedaçada, então eles não tinham forças. Em Ageu 1, do versículo 2 ao 4 fala: por que todos andam dizendo que ainda não chegou a hora da reconstrução da casa do Senhor? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Nós somos a casa, meu irmão. O nosso altar é o coração. Eu quero repetir, nós somos a casa e o nosso coração é o altar do Senhor. E ele fala no versículo 3: por isso a resposta do Senhor veio novamente ao povo, por meio de Ageu: acaso é hora de vocês morarem em casas luxuosas, inconfortáveis, enquanto a minha casa continua em ruínas? Era um momento em que as ordens do Senhor era: reconstruam o templo, os muros e depois, posteriormente, a cidade. Mas a primeira coisa que haveria de ser reconstruída é o templo. E isso fala justamente daquilo que é a nossa reconstrução, porque o templo é onde fica o altar do Senhor, é onde ele vai morar. Ou seja, nós devemos priorizar o Senhor. Priorizar o Senhor em tudo que nós vamos fazer, e a graça deve ser utilizada para isso, irmãos. Deus trouxe eles de volta, eles teriam aprendido a lição durante aquilo que poderia se chamar de o segundo deserto, por causa do pecado, e estavam caminhando novamente, vamos dizer, rumo à Babilônia. Agora, do Egito, meu irmão, é Deus quem tira, mas da Babilônia é nós que saímos. Eu quero repetir, do Egito é Deus que nos liberta, mas é da Babilônia é nós que saímos. E saímos justamente utilizando a sua graça para reconstruir. As reconstruções de Neemias e Esdras mostram a nossa reconstrução pessoal, irmão. Primeiro o templo do Senhor, primeiro o altar, o nosso coração, depois os muros, que fala da santificação e justamente dos limites traçados pela lei de Deus, e posteriormente a casa, ou seja, as demais coisas. Era isso que o Senhor estava falando. No versículo 16 ele fala: vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Eu gosto dessa parte, por quê? Porque somos escravos, irmão, ou de uma coisa ou de outra. O que Paulo está trazendo é que não há como fugir. Olha o que ele fala: podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Ou escravos do pecado, ou escravos de obediência, que automaticamente se torna escravo de Cristo. Paulo, em muitas das suas cartas, se apresentava: eu sou escravo de Cristo. E eu falei sobre isso, é referente ao contexto pertinente. O escravo era patrimônio do seu senhor, era um bem adquirido, e o Senhor nos comprou por alto preço, por sangue derramado na cruz. Então sempre haverá dois caminhos, irmão, apenas uma escolha. Então, se nós não nos enchermos do Espírito, provavelmente nós vamos nos encher, provavelmente não, certamente nós vamos nos encher de outra coisa. Sempre haverá duas escolhas, meu irmão, mas quem nos proporcionou isso por meio da liberdade, da graça, foi Jesus Cristo. Mas apenas uma escolha: escravos do pecado ou escravos da obediência. Eu, porém, vos digo, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas, e isso inclui tudo aquilo, inclusive o querer e o operar do Senhor Jesus, referente a uma restauração pessoal, que inclui casamento, se porventura ele prometeu, ou um filho voltar para casa, ou um trabalho, ou qualquer outra coisa que ele prometeu, está nessas demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Essa é uma ordem, irmão. Buscai, está no imperativo, primeiro. Ou seja, o Senhor não abre mão de ser o primeiro em nossas vidas, para que não nos venha acontecer o que nos aconteceu antes. E olha, ele fala: graças a Deus, versículo 17, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Irmão, eu gosto dessa parte, porque ele fala do que nós éramos e agora do que nós somos, mesmo ainda que nós não venhamos a nos sentir, e muitas vezes nós não nos sentimos. Obedecem de todo o coração o ensino que nós nos transmitimos. Sejamos sinceros, não precisa responder no comentário, mas se quiser responde, irmão, fica à vontade. Será que obedecemos de coração no começo, ou só buscamos o Senhor justamente pelas demais coisas? Por aquilo que Ele pode nos fornecer e não por aquilo que Ele é. Um amigo leal,
um companheiro para toda hora, o único que não nos desampara e o único que não nos deixa inconsolável. É o único que se importou conosco durante o pior momento da nossa vida. O Senhor, ele foi fiel e sempre será fiel. Ele é fiel, faz parte do caráter dele. Eu tenho certeza, meu irmão, durante o deserto, durante o exílio, durante os vales, durante as tempestades da vida, muitas vezes ficamos sozinhos. Ninguém se lembra, ninguém sabe, na verdade, como está o nosso interior. Até que porque muitas vezes nós escondemos das pessoas. Muitas vezes na tentativa de proteger alguns que não têm maturidade para saber. Outros porque vão acabar utilizando aquilo para nos atacar. E outros porque não tem condição nenhuma de dar. Então a gente prefere ficar em silêncio e se recolher para dentro do nosso quarto e esperar a chuva passar, esperar a tempestade passar. Mas a verdade é que nós nunca obedecemos de coração, e nem quando nós nos convertemos aprendemos a obedecer de todo o coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento, conforme fala em Lucas capítulo 10, versículo 27. Ame o seu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Não é automático. Existe um processo. E Paulo já nos trouxe essa realidade. Por quê, meu irmão? Porque é a graça que nos concede capacidade de obedecer. Sabia disso? Que até o Senhor Deus sabe que nós não conseguimos confiar logo de princípio, que nós não conseguimos, de fato, verdadeiramente. E aqui eu estou falando de mim mesmo, mas talvez seja só eu que seja uma ovelha negra dessa forma, como muitos dizem por aí. Mas não é ovelha negra, não é a ovelha que às vezes se perde, irmão. É uma ovelha que tem uma dificuldade de entendimento. É uma ovelha que precisa dessa graça de Deus. Porque é a graça que nos concede, meu irmão, a capacidade para obedecer. Então Paulo, ele fala assim, ó, antes éramos escravos do pecado. Ou seja, irmão, o Senhor apaga o nosso passado, nos ama no presente e nos conduz a um futuro de promessas que somente Ele pode nos dar. Inclusive a promessa, se é promessa de Deus, essa é uma característica, vai ser impossível para as nossas mãos, nós mesmos conquistarmos. E eu gosto dessa parte, irmão, me lembra de uma mulher do Evangelho de Jesus Cristo, João capítulo 4, versículo 28 e 29, eu vou ler com vocês, mas vou ministrar a história rapidamente, contando. Jesus encontra com a mulher no tanque de Samaria. Ali ele tem uma rápida conversa com ela, ele pede água para ela, e ela fala assim, tu és maior que o meu pai Jacó. Ele fala, se você soubesse a água que eu tenho para lhe dar, você me pediria água para dar. Aí ela fala, mas você não tem nem balde para tirar, quem tem balde aqui sou eu. Aí ele fala assim, mas aquele que me pede água e eu der de beber, fluirá de rios de águas vivas. Logo depois ela fala assim, me dê-me dessa água para beber. Aí ele fala, vai e busca o teu marido. Nessa hora ele toca no sentimental, justamente linkando a conversa anterior à ferida que aquela mulher carregava, porque ela tentava muitas vezes suprir a necessidade dela curando um relacionamento mal sucedido com outro relacionamento. Ela fala, eu não tenho marido. O Senhor falou, bem disse a verdade, porque nenhum dos teus 5 maridos está com você, e esse que está agora não é o seu marido. Mostrou para ela algo que ela tinha feito numa tentativa de escapar, aquilo que era a dor do coração dela. Quantas vezes nós fazemos assim? Quantas vezes nós mudamos o CEP, mudamos o endereço, mudamos o telefone, mudamos os relacionamentos e os problemas continuam o mesmo. Eu quero repetir, quantas vezes em nossa vida tentamos fazer com a nossa própria mão? Mudamos o CEP, mudamos o endereço, mudamos o telefone, mudamos até de relacionamento, mas os problemas continuam o mesmo. Porque o problema não é o relacionamento em si. O problema não é a falta de emprego ou o filho que se perdeu nas drogas. O problema está em nosso interior. Por isso, buscar primeiro o reino de Deus faz todo sentido agora. E ali, logo depois de Jesus confrontar ela naquilo que ela precisava confessar, daquilo que ela precisava dizer a verdade, ela fica toda feliz. E eu quero ler com vocês João capítulo 4, versículo 28 e 29. Fala assim, ó, nisso a mulher deixou o seu cântaro,
ao lado do poço e voltou à aldeia e disse a todo mundo: venham conhecer um homem que me disse tudo quanto eu já fiz na vida. Será que este não pode ser o Cristo? Reconheceu o senhorio de Jesus Cristo, mas eu gosto da expressão deixou o cântaro, porque todos nós, para alcançarmos algo que vem do Senhor, teremos que deixar alguma coisa. O cântaro representava justamente a sua identidade de buscar a água do poço justamente ao meio-dia, quando ninguém via, ou que se assemelhava à busca do marido escondido quando ninguém via, tentando fazer assim com as suas próprias mãos. Muitas vezes precisaremos deixar o cântaro, muitas vezes precisaremos deixar algo para trás para entender que o que o Senhor tem para nós é muito melhor. Através da vida daquela mulher, o Senhor alcançou a aldeia inteira. O pessoal veio, o pessoal de Samaria, e foi ter com Jesus. E Jesus sabia disso, porque somente por meio de um encontro com o Mestre nós podemos ter esse encontro com a graça e assim ter a nossa vida transformada de escravos do pecado para escravos da obediência, como ela, deixando algo que precisa ser deixado para trás, um passado apagado e agora conduzido a uma vida de justiça, para que possamos de fato produzir esses tão sonhados frutos de justiça. E por isso Paulo fala: agora devem se entregar como os escravos da vida de justiça, para que se tornem santos. Aliás, não é esse não, irmão, ele fala assim, esse é o outro versículo 19, ele fala no versículo 18, estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça, se tornaram. Foi isso que aconteceu com aquela mulher, uma conversa com Jesus, uma boa oração, porque só se atinge a glória através da oração. Jesus tocou no íntimo do seu ser, mostrou o que precisava ser corrigido, mostrou para ela um futuro de paz e prosperidade. Nisso ela deixou o cântaro. Por quê? Porque ela entendeu que a liberdade não tem preço. Eu quero repetir, para que entre em teu coração, eu creio que eu estou pregando para pessoas que estão presas num passado de culpa e condenação. Eu creio que eu estou pregando para pessoas que têm tentado incessantemente fazer com a sua própria mão. Eu quero dizer, a liberdade não tem preço. E quero terminar com vocês, porque em 1 de Pedro nos exorta justamente no capítulo 2, no versículo 15 e 16, sobre a graça. Ele fala: é da vontade de Deus que a vida correta de vocês faça com que eles se calem, aqueles que incessantemente condenam o evangelho sem saber o que ele pode fazer por eles, pois nunca experimentaram o seu poder. Vocês estão livres da lei, porém não quer dizer que estão livres para fazer o mal. Vivam como aqueles que são livres para fazer somente a vontade de Deus em todas as ocasiões. Foi o que aquela mulher entendeu, foi o que aconteceu com ela, dentro do coração, uma transformação interna, depois de um contato com o Mestre, depois de um contato com a maravilhosa expressão da graça. É uma graça que nos mostra um amor que não podemos nos medir. E eu quero terminar falando Romanos 8, versículo 32. E Deus, que não poupou nem mesmo o seu Filho, mas antes enviou para que nós pudéssemos ser libertos, não nos dará todas as outras coisas? Não se preocupe com as outras coisas, meu irmão. Não se preocupe, minha irmã, com as outras coisas. A nossa busca, em primeiro lugar, deve ser o reino de Deus e a sua justiça, e buscar o propósito que Ele tem conosco. Deixa que Ele encaminha, que Ele nos capacita a obedecer a Ele. E durante esse processo, Ele nos torna uma versão melhorada de nós mesmos, que é capaz de impressionar e calar aqueles que duvidaram de nós na caminhada. Deixe que Deus seja Deus na sua vida. Se não sou eu quem faço, é Deus quem nos faz melhor. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.